Bom, meu pastor, a próxima pergunta agora é em relação às armas, né? Desde da campanha de 2018 do nosso atual presidente, né? E o lado oposto sempre atacou essa questão armamentista, porque as lideranças evangélicas apoiando um candidato que é pró-armas, né? E a palavra de Deus fala tanto no Antigo quanto no Novo Testamento sobre o uso das armas, né? Lá no livro, no Antigo Testamento, na lei mosaica, no livro de Neemias, no livro de Êxodo, e no Novo Testamento, no Lucas 22, 22, eu não lembro 30, exatamente, 34 a 36, 36. nessa Lucas faixa, no 22, 34, 34 a 36. isso, onde o próprio Messias orienta os seus discípulos, que ele disse, é chegado o momento que quem não tiver uma espada, venda uma túnica e compre uma. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós aqui a importância, né, o aval que a Bíblia nos dá. Olha, o Dr. César domina bastante também essa área, mas, assim, as escrituras não, de forma alguma, censura ou condena o direito de defesa, defender a sua família, defender seus valores, defender a sua casa e defender a sua privacidade, os seus bens, por assim dizer. Você disse bem, o Velho Testamento é muito forte nesse quesito. Quando a gente lê o Salmo dizendo que a porta da sua casa, os seus filhos venham ser com aljava, né? Como a flecha, ali existe um princípio por trás daquilo. É porque quanto mais filho homem o judeu tinha, era mais segurança para sua família. Era a defesa do seu patrimônio, era a defesa da sua casa, era a defesa da sua própria vida. E se existe uma coisa que o nosso Deus ele é maravilhoso, é ele te dar a liberdade. O nosso Deus é um Deus que quer que o homem seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E enquanto o homem não tiver o poder de se defender, ele ficará à mercê de ditadores, de tiranos que podem perfeitamente oprimir a sua vida. Vale ressaltar, até porque você já citou alguns textos, mas vale enfatizar aqui, para eu passar a palavra para o doutor César, é o seguinte: quando Cristo começou a sua obra aqui na Terra, ele primeiro separou discípulos. Discípulos ele chamou para si, para estar perto dele, para ele dar suas orientações e trazer seus princípios, a sua doutrina, a sua ideologia de vida, o seu princípio de vida para esses discípulos. Em um segundo momento, ele os enviou. Daí é que vem a palavra apóstolos, que são os enviados, são estágios da vida daquele que pertence ao reino de Deus. E por fim, as escrituras terminam chamando aquele que começou como discípulo, depois foi um enviado, ele termina chamando-nos de guerreiros, soldados. E quando se fala soldado, não vai guerrear ninguém com a flor, não é com a rosinha branca que se vence o mal, é batalha, é guerra. Então, isso é muito claro nas Escrituras. O que a Bíblia condena é a violência, é a agressão, é a seu bel prazer, é a violência. Isso sim a Bíblia condena. Mas o direito de defesa e a liberdade de defender sua própria vida, isso é muito claro, está muito claro nas Escrituras. Certo? É, sem dúvida nenhuma, pastor. E eu acho que o cristão ele tem que ter muito mais preocupação com a língua e a boca dele do que com uma arma de fogo. Né? Porque Verdade. pela língua, pela boca, você pode ser muito mais agressivo, inclusive contra Deus. Você Inclusive pode matar perder, pessoas, né? matar pessoas, né? E não ter a vida eterna pela língua e pela boca, não tanto Verdade. pela arma. E se nós, e vem do processo de premissas aristotélicas, né? Então, se eu acredito, como nós acreditamos, que existe somente um Deus, Criador, nosso Criador, nós entendemos que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus de João, o mesmo Deus de Lucas. A gente não pode ter uma diferença de Deus do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A gente vê em várias passagens bíblicas a defesa da nossa família, defesa da nossa crença, utilizando inclusive espadas.
claro, Sim. que ficou até polêmica, né? Que Bolsonaro tinha falado uma live que se naquela época tivesse pistola, o pessoal usava pistola. Né? Então, o Bolsonaro, da forma dele, muito Ô, César, divertida, né? Ah, César, eu costumo sim, dizer Marcelo. para aqueles mais desavisados, aqueles Ah, ingênuos, que aquela aham. espada que Jesus mandou os discípulos comprar não era para chupar laranja, não. É. E outra coisa, quando Jesus manda comprar a espada, se eu não me engano, eram duas espadas, tá bem claro, Pedro duas. falou, duas, está É, aqui, duas, senhor. Ele está ótimo. tá ótimo, ele não mandou comprar 12. Jesus não montou uma milícia, né? Jesus comprou duas espadas para fazer realmente a defesa, que havia Exatamente. necessidade. Então, quando o Bolsonaro faz essa brincadeira no Chapistola, ele é bem emblemático e bem acadêmico mesmo. Infelizmente, alguns assim falam: ah, mas ele não mandou comprar arma. Claro que não mandou, não existia pistola É, naquela época, era espada. O que é da parte simbólica representativa é a defesa da família, nem que você mate. Tá? Então, a tradução hebraica, o pastor Giovanni sabe muito mais do que eu, não é não matarás, é não assassinarás, ou seja, não faça de coisa assim dolosa, de forma um ato por deliberado, né? um ato deliberado, tá? Mas qualquer situação que você faça em defesa da tua família, isso está na Bíblia de forma bem clara. A defesa, o direito de liberdade, o direito de aquisição da arma de fogo, o direito de defesa da tua família, isso aí é inegociável para mim. Durante esses últimos anos, para vocês terem ideia, é que o Estado, com o fortalecimento do Estado, é que ele promoveu desarmamento civil. Isso é coisa da prática entre o século XX e o século XXI. Porque durante o Brasil, 400 anos, as pessoas andavam armadas no Brasil para fazer sua própria defesa. Porque nunca tivemos um sistema de segurança pública eficiente que dê segurança para todos os cidadãos a todo tempo. Então, se Isaac estiver na rua hoje, Deus me livre e guarde, e for assaltado, o tempo de resposta da polícia é gigante. Se você estiver na sua casa, é gigante. O grande problema hoje, pessoal, não é se você tem arma ou se você não tem arma. É se você é punido ou não frente à tua agressão. Então, se hoje uma pessoa agride a outra e de forma, mata outra pessoa, né? E ela pega 20 anos de cadeia, ela precisa ter 20 anos de cadeia. Esse é o grande problema. Se ela pegar um ano de cadeia, tem que ser um ano de cadeia. O problema do Brasil é que você pega um sexto da pena. Então, o cara que vai lá e toma pena máxima de 30 anos acaba ficando entre 4 e 5 anos e é liberado. Então, a falta de punição é que faz com que nós tenhamos um Estado agressivo hoje. Entendeu? A política de esquerda, a política coletivista, ela é desamarmentista. Por que isso? Porque ela quer que o Estado tenha a força. E se você perguntar a alguns policiais ou pessoas da Força de Segurança, alguns vão dizer para você, ah, não, eu acho que tem que ter a posse da arma. Mas o porte é complicado, porque não sabe municiar, não sabe agir dessa forma ou de outra. Gente, eu discordo completamente. Tem cursos, pode fazer curso, existem vários relatos de pessoas que conseguem se defender, ao menos dando um tiro perto da sua casa e o bandido vai embora, eles não registram isso na delegacia, tem vários vídeos na internet, né? Quem fala muito bem isso é meu amigo Fabrício Rebelo. Então a gente precisa atentar que o grande problema não é a arma de fogo, e sim a falta de punição. Isaac, rapidinho. Não é a Fica à arma que vontade. mata, né? Quem mata é o ser humano, É ser né? humano. Não é a arma que mata. O carro mata, a faca mata, É. enfim, tudo mata. Então, o Chumbinho chumbinho mata, veneno mata. mata, telha mata. Exatamente. Exatamente. Então, não é a coisa em si, é a pessoa. E apenas para enfatizar, doutor César, a questão no Brasil é a cultura da bandidolatria, né? É a inversão de valores, é a cultura do desencarceramento, é a política marxista da inversão de valores, né? Daquele que comete pequenos ou grandes delitos, eles não são estão cometendo, eles são apenas vítimas da sociedade opressora. Então é uma inversão de valores muito grande, que vai em um polo o desarmamento, né, na ideia de que arma mata, ou o despreparo do cidadão, do outro lado, o vitimismo,
transformando aquele que comete um crime deliberado, para roubar um celular e mata, ele não faz aquilo por querer, ele apenas está sendo vítima dessa sociedade. E, por fim, uma parte da sociedade que é contra o direito de defesa e a posse de arma é fruto de uma doutrinação aí de uns 60 anos, dessa inversão de valores, dessa doutrinação que é em sala de aula, fazendo apenas ver um lado da história. Né? Não consegue ver os dois lados, estudar para se ver o pró e o contra de cada posicionamento. O pastor Tivani, inclusive, ser cristão é ser movimento, né? Jesus é movimento, Sim, não é isso? Então, perfeito. O comunismo e o socialismo, eles prezam pela inércia da sociedade. Então, isso é muito importante. Nós que defendemos a liberdade, que defendemos os valores, nós prezamos pelo movimento, pela ação das pessoas. O socialismo é pela inércia, as pessoas paralisadas. Então, aqueles que não querem utilizar a arma por determinada razão, têm direito. Aqueles que querem utilizar, deveria ser livre. Mas o comunismo utiliza assim. Não, aquele que não quer utilizar, não quer que ninguém utilize. Aquele que não quer ter um homeschooling, né? Ou seja, não quer que seu filho estude em casa, na escola, também não quer que o outro estude, né? Em casa. Então, o comunismo é trabalhar dessa forma, do padrão. Então, se um não pode, ninguém pode. Quando a lógica é completamente diferente. Quando a gente aí já traz as bases filosóficas. O que é justiça? Justiça é ser justo e dar a cada um conforme o teu mérito. Então, as coisas não podem ser dadas de forma equivalente para todos, e sim de forma de equidade. Então, cada um tem a sua porção de acordo com tua função, com teu mérito, com tua vontade. Onde a vontade há um caminho. Então, tem pessoas que não querem caminhar. Se essas pessoas não querem caminhar, não tem direito. Agora, quem quer caminhar, quem quer ir para a luta, quem quer suar, esses aí precisam ter o teu ganho. Tá? Então, o socialismo ele vem muito da inércia da sociedade, enquanto nós defendemos a mobilização, o movimento, a ascendência das pessoas. Inclusive, rapidinho, Isaac, inclusive com essa ideia aí, doutor César, ele confisca o direito dos pais de criar seus filhos segundo seus princípios. Né? Exato. Eles invadem e vão lá e raptam do pai o direito de criar o seu filho segundo os seus princípios, né? E a questão do homeschooling, a questão das suas crenças religiosas, o Estado vai cooptando, vai até impedindo, fruto aí desse pensamento. Você eu não quero, eu não concordo, eu não quero que o outro queira, ou que o outro concorde, ou que o outro desfrute, ou que o outro faça. Isso é muito claro, isso aí. Isso ficou muito claro, e isso ficou muito claro, pastor, com a pandemia. Na pandemia, sim, o Estado mostrou que ele sequestrou o direito dos pais de educarem seus filhos. Então, a responsabilidade do pai e da mãe é garantir a matrícula do menino na escola. É só isso. Né? Senão o conselho tutelar vai lá. Aí o Estado chega e fala, são 2 anos de escola fechada, a gente vai fazer uma educação online aí, meia boca, não aconteceu nada. O pai insatisfeito fala, mas eu quero educar meu filho, não está aprendendo nada. Não, você não pode, quem faz é o Estado. Como assim, quem faz é o Estado? Então, ele sequestrou o direito de educação dos nossos filhos. Isso é muito grave e as pessoas não pagam para entender esse processo daí, né, de sequestro do direito da educação dos pais. A educação é feita, claro, de uma forma livre, deveria ser de uma forma livre, de acordo com a fé de cada um, de acordo com a forma de pensamento de cada um. Mas o Estado, pela base curricular comum nacional, né, base nacional comum curricular, quer colocar todo mundo no mesmo nível, no mesmo platô, com matérias assim, com temas absurdos, tão amplos que ninguém consegue, inclusive, dar todas as matérias. Mas se você não seguir aquele modelito ali, você não é tido como um aluno de boa educação. Então, isso precisa ser revisto. Aí a única forma de ser revista é mudar a visão de mundo, né? A cosmovisão. Enquanto estiver nessa visão socialista, de padrãozinho, de todo mundo igual, respondendo a mesma letra A, meu amigo, a educação não vai melhorar nunca. E essa forma da grade curricular comum, né? Ela vem e faz com que todos bebam da mesma fonte, né? Com esse conteúdo já contaminado, enviesado,
né, que joga filhos contra os pais, contra autoridades espirituais e por aí vai. E é daí que a gente vê esse grande estrago no tecido social brasileiro. Excelente. Eu só queria fazer um pequeno comentário, pastor Dr. César. Uma vez Por favor. eu conversando com uma senhora, né? E assim que eu trabalhei bastante tempo com o público, ainda até hoje, então a gente conhece muita gente, a gente acaba interagindo com as pessoas. E, e falando sobre essa questão do armamento, aí o que eu observo, debatendo não só com essa senhora, mas com outras pessoas, é que o principal argumento que elas usam é a violência, é os índices de violência. E bem antes disso, o senhor pregando, o senhor falou algo muito interessante, que se a gente for olhar os dados, né, oficiais, depois dessa questão desse estatuto do desarmamento, a violência só fez aumentar. E foi o que eu falei para ela, olha, a violência está demais porque as pessoas estão desarmadas. O bandido sabe pode fazer o que ele quiser e não vai acontecer nada. Uma prova disso, o pessoal também cita também esses acontecimentos que acontecem, principalmente lá nos Estados Unidos, que o cara entra e atira em várias pessoas, mas pode observar que eles só fazem isso em lugares onde tem pessoas vulneráveis, que é o que? Escola, lugares onde só tem pessoas desarmadas. Por que ele não faz isso numa delegacia, no quartel do exército? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai ser peneirado antes mesmo dele dificilmente conseguir atingir alguém. Eles procuram tomar essas atitudes, né, essas ações, em lugares que chamam de zona free, né, zona livre, né, escolas, às vezes um cinema, zona free guns. Assim. Exatamente. Então, eles vão bem, bem pontuais, são bem focados, sabem o que estão fazendo. Agora eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o maior número, né, em números absolutos, posso falar a vocês, entre suicídios e pessoas que disparam armas contra outras dessa forma assim, ataque em massa? Vocês acreditam que seja mais quem? Tem mais número de pessoas que se suicidam ou pessoas que entram em cinema para matar outras? Muito mais suicídio. Suicídio hoje é uma das grandes causas de morte entre jovens. E todo mundo sabe que o suicídio ele tem uma relação íntima com distúrbios psiquiátricos, com depressão, com esquizofrenia. Então, o homem, ele é falho. O homem, ele tem também doenças, ele tem distúrbios. Então, você não pode qualificar um ser que entra na escola e sai matando outros como se fosse um cara normal. Ah, não, vou tirar meu dia hoje para matar pessoas, porque eu acho isso bacana. Não, é alguém que tem distúrbio psiquiátrico. Só que ao invés de ele se matar, como a maioria das vezes acontece com o suicídio, ele coloca a agressão sobre outro. Então, existe uma forma canalha de se fazer esse diálogo, colocando culpa no armamento, né? Quando o principal problema é na pessoa. Na pessoa. Então, o suicídio hoje acontece com arma, suicídio acontece jogando pela janela, suicídio hoje acontece com faca, suicídio hoje acontece com o uso de chumbinho ou qualquer veneno, com remédios. Suicídio hoje acontece com pessoas que andam a 180 km por hora com um carro na estrada fazendo loucura. Muitos podem ter distúrbios psiquiátricos naquele momento ali, de uma sensação de risco de vida, e se eu morrer não tem problema. Então, o assunto é muito complexo para ser discutido. E a gente não pode culpabilizar as armas por causa da ação de um ou outro que acontece. Excelente comentário. E só um fato aqui que eu gostaria de lembrar, teve um fato desse lado dos Estados Unidos onde um cara entrou numa igreja e só não aconteceu o pior porque o diácono estava armado. Vocês se lembram desse caso? Lembro sim. Lembro sim. Isaac, eu conheço bastante igrejas nos Estados Unidos, já preguei lá várias vezes, e eu conheço igrejas e lá, assim, falam abertamente, isso é muito comum, cultural, aquela mentalidade da liberdade que o americano tem, né, em alguns estados, especialmente, principalmente estados que são governados por republicanos. Aqui eu já ouvi vários me dizerem, se entrar alguém aqui armado para fazer alguma coisa com o meu pastor, a galera vai descer o chumbo e todo mundo, no final da glória a Deus, acabou, porque é uma guerra. É uma guerra. Eu sempre digo lá na igreja, vocês são nossos irmãos, sabe, que as pessoas precisam parar de ler a Bíblia como se estivesse lendo um romance. Um romance, eu falo isso direto. Né? Deixe de ser romântico. Isso é uma batalha, isso aqui é um livro. Olha só, esse livro não é um livro que conta historinhas de carochinha, não, meus irmãos. Isso aqui é batalha.
Isso aqui é guerra, o bem contra o mal. Tá? E a gente precisa parar de ser ingênuo, né? Não inocente, ingênuo. Então a coisa é essa, e isso lá é normal. Acabou, vamos para cima. Veja o caso aí desse exemplo aí, que o pessoal entrou atirando, o diácono que estava lá armado, falou assim, não, parou uma tragédia pior. Uma tragédia pior. Com certeza.